E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Suzana e aqui neste vídeo eu vou estar resolvendo um exercício de matemática envolvendo matrizes e determinante. O exercício em questão é este que está aparecendo na tela agora e eu irei ler o enunciado para depois iniciarmos a resolução. Considere as matrizes A igual a e J e B igual a B e J de acordo com a configuração abaixo. As matrizes A e B são do tipo 2 por 2. Aí, o enunciado nos mostra as coordenadas que nós vamos usar para achar tanto os elementos da matriz A quanto os elementos da matriz B. E depois ele continua. A matriz C é dada pela operação C igual a A ao quadrado vezes B. Calcule o determinante de C. Bom, pessoal, vamos começar então a resolver esse exercício. E como nós podemos ver lá no enunciado, o exercício ele nos pede a determinante da matriz C. Só que para achar a matriz C, nós primeiro precisamos achar a matriz A e a matriz B. Por quê? Porque C vai ser igual a matriz A ao quadrado vezes B. E como o exercício não nos dá as matrizes A e B montadas, nós vamos ter que montar elas com base nas coordenadas que foram deixadas no enunciado. Então, é importante lembrar também que o enunciado diz que A e B são matrizes quadradas de ordem 2, são matrizes do tipo 2 por 2. Então, nós vamos começar achando os elementos de cada matriz. Então, gente, como a gente viu no conteúdo de matrizes, as matrizes elas são compostas por elementos, e esses elementos, em teoria, eles estão acompanhados de uns numerozinhos do lado, que são os índices. E o que esse índice nos diz sobre o elemento? Ele vai nos dizer o número da linha em que ele se encontra, que é esse primeiro número, e o número da coluna que ele se encontra. Então, no caso do elemento A11, ele é da primeira linha, ele se encontra na primeira linha, e ele está na primeira coluna, né? E por que eu estou relembrando este conceito de matriz? Porque para achar cada elemento da matriz, nós vamos ter que observar esse índice. Por exemplo, o elemento A11, nós podemos ver que os números do seu índice são iguais. E com base nas coordenadas do enunciado, o elemento ele vai ser igual ao número da coluna mais 2 vezes o número da linha, se o número da linha for igual ao número da coluna. E é isso que nós temos aqui no elemento A11. O número de linha, o número da linha é igual ao número da coluna. Então, nós vamos ter que aplicar essa continha aqui. Então, nós só vamos substituir os valores, né? J, nós vamos colocar o número da coluna e o I, nós vamos colocar o número da linha. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1, que vai ser igual a 3. Então, aqui nós temos o elemento já, o valor do elemento. E aí, eu decidi cortar o vídeo para mostrar os resultados de todos os elementos, porque são continhas rápidas, né? Continhas pequenas e rápidas. E é basicamente isso que nós precisamos fazer nessa primeira parte. Nós observamos os índices dos elementos e depois nós vamos nas coordenadas que foram dadas pelo enunciado e vemos se o número da linha do elemento for diferente do número da coluna, nós usamos essa continha. E se o número da linha for igual ao número da coluna, nós vamos utilizar esta continha. E o mesmo serve para a matriz B. Nós temos aqui as coordenadas da matriz dos elementos da matriz B. E nós observamos, né? Se o número da linha for maior que o número da coluna, nós vamos aplicar essa conta de cima. E se o número da linha for menor ou igual ao número da coluna, nós vamos aplicar esta continha. E então, nós vamos encontrar as matrizes, os elementos das matrizes A e B. Então, a matriz A, ela vai ser igual a 3, 3, 4 e 6. E a matriz B vai ser igual a -2, -1, 1
e menos 4. Agora que nós temos tanto o resultado da matriz A quanto o resultado da matriz B, nós podemos dar continuidade à resolução, dessa vez aplicando a fórmula que nos foi dada no enunciado, que diz que C é igual a ao quadrado vezes B. E, primeiramente, nós vamos precisar achar o resultado de A ao quadrado. E o que seria A ao quadrado? A ao quadrado vai ser igual a matriz A, que é 3, 3, 4, 6, como a gente já achou, vezes a própria matriz A. 3, 3, 4, 6. Relembrando, então, os conceitos de multiplicação entre matrizes, para que possamos ter um produto entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz da operação precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz da operação. Então, no caso aqui das matrizes que nós estamos usando, são matrizes quadradas e de mesma ordem. Ou seja, o número de linhas delas são iguais e os números de colunas também são iguais. Então, nós vamos ter um produto, e este produto vai ser uma matriz quadrada, também de ordem 2 por 2, de ordem 2. Vamos, então, fazer essa multiplicação com base nas regras de multiplicação entre matrizes. Vamos achar o primeiro elemento da matriz A ao quadrado, que vai ser o elemento 1, né? Relembrando os conceitos de índice, que vai ser o elemento da primeira linha e da primeira coluna. E para acharmos ele, nós vamos multiplicar os elementos da primeira linha, da primeira matriz da operação, com os elementos da primeira coluna da segunda matriz. Vai ficar 3 vezes 3, que vai ser 9. E nós vamos somar pelo produto de 3 vezes 4, vai ser 12. O mesmo nós vamos fazer para achar o elemento A12, né? O elemento que vai estar na primeira linha da matriz, porém na segunda coluna. Então, nós vamos selecionar a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 3 vezes 3, que também vai dar 9. Nós vamos somar pelo produto de 3 vezes 6, que vai dar 18. Fazemos a mesma coisa para achar os elementos restantes da matriz, porém agora na segunda linha. E então, nós vamos multiplicar aqui os elementos da segunda linha da primeira matriz pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz para achar o elemento A21, que vai ser 12 mais 24, né? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4 vai dar 24. E nós somamos esses produtos. E agora, nós vamos selecionar de novo a segunda linha, porém agora a segunda coluna da segunda matriz da operação. Vai ser 12, né? 4 vezes 3 de novo. E 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, nós temos aqui esse conjunto de operações que vão nos ajudar a encontrar o resultado da matriz, que vai ser 21, 27, 36, 48. Essa, então, é a matriz resultante da matriz A ao quadrado. Então, agora, nós já temos o resultado de A ao quadrado e iremos multiplicar este resultado que nós encontramos pela matriz B, né? Porque é como diz a fórmula que nos foi dada, que C vai ser igual a A ao quadrado vezes B. Já temos A ao quadrado, agora é só pegarmos B, que nós já temos, e multiplicarmos os dois. Então,
C vai ser igual a 21, 6, 7, 48. Vamos multiplicar esta matriz por menos 2, menos 1, menos 4 e 1. Então, aqui, já adiantado, eu fiz os cálculos necessários para chegar nessas operações aqui, que vão nos levar ao resultado da matriz C. No caso aqui, levando em conta aquele mesmo raciocínio que a gente teve para achar A ao quadrado, nós temos aqui duas matrizes do tipo 2 por 2, então o resultado também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Nós usamos aquele raciocínio também de selecionar a devida linha e a devida coluna do elemento do produto. Então, para acharmos, por exemplo, a 1, nós pegamos de novo a primeira linha, né, da primeira matriz, multiplicamos ela pela primeira coluna da segunda matriz, somamos os produtos, então nós vamos fazendo isso com os demais elementos. E agora nós vamos finalizar, né, essas operações para chegar no resultado, no caso, a matriz C. Matriz C, então, vamos achar os elementos. Menos 42 mais 27 vai ser menos 15. Menos 72 mais 48 vai ser igual a menos 24. Menos 21 mais menos 108 vai ser menos 129. E, por fim, menos 36 mais menos 192 vai ser igual a menos 228. Então, nós temos aqui o resultado da nossa matriz C. Então, nós finalmente achamos o resultado da matriz C, porém, não é isso que o exercício nos pede, né? Na verdade, o que ele nos pede é o determinante da matriz C. E a matriz C é uma matriz do tipo 2 por 2. Então, nós iremos aplicar a seguinte regra. Vamos multiplicar os elementos da sua diagonal principal e depois vamos subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. E assim nós teremos a determinante. Então, iremos fazer isso. Vamos multiplicar menos 15 vezes o menos 228, né? São os elementos da diagonal principal, menos 129 vezes menos 24, que são os nossos elementos da diagonal secundária. Determinante de C, então, vai ser igual. Menos 15 vezes menos 228 é igual a 3.420. Lembrando, né, que são dois números de mesmo sinal multiplicando. Então, o resultado vai ser positivo. Então, menos 129 vezes menos 24 vai ser igual a 3.096. Então, vamos subtrair. E o resultado vai dar 324. Aqui nós temos, então, o determinante da matriz C.